Durante live do Análises Renais, Renan Santos reage a Pedro Deirô respondendo o vídeo de Anitta e revelando o esquema de banqueiros. Vamos começar com o senhor Pedro. O que acontece? O Pedro Deirô pegou um vídeo da Anitta, vocês devem ter visto, saiu um vídeo agora da Anitta, falando que o agro, ele precisa das chuvas que vêm das reservas indígenas, que é uma correlação entre sucesso da agricultura com a presença de reservas indígenas, o que é sempre estranho, e a gente vai ver, assim, o Pedro desmonta, só que o Pedro vai abrir um problema, e o problema que vai ser aberto pelo Pedro é tão importante que ele vai suscitar discussões que, tal qual todas as outras grandes discussões estruturais do Brasil, vão terminar num problema. Como é que a gente resolve isso e por que a gente nunca conseguiu mexer nisso? Então vamos lá. Rapidinho aqui, você sabia que 80% do agro no Brasil depende das chuvas que vêm das terras indígenas? Ô louco, calma lá, Anitta, 80%? É um número muito alto, da onde você tirou essa estatística? Da tatuagem? O fato é que afirmações extraordinárias requerem provas extraordinárias. E então, eu fui pesquisar de onde surgiu essa história e você não vai acreditar o que eu descobri. E falando de Anitta, o buraco é bem mais fundo do que vocês estão imaginando. Sim, de fato, esse estudo existe. Foi publicado pela matemática Marina Hirota. Mas há algo bastante curioso na divulgação desse estudo. Ele foi publicado sem a revisão dos pares, o que o torna vulnerável ao viés da extrapolação preliminar. Basicamente, quando um estudo é publicado, ainda mais um estudo que faz uma afirmação tão grandiosa como essa, dizendo que 80% das chuvas brasileiras vêm de terras indígenas, é normal que outros cientistas então revisem aquele estudo para que ele seja publicado formando um consenso. Mas nesse estudo isso não foi feito e a própria cientista disse que o maior interesse do grupo era causar impacto e influenciar políticas públicas. Olha só. Isso já começou a dar aquele cheirinho de militância travestida de ciência, mas foi vendo o resto do vídeo que caiu a ficha. Olha isso. Tem gente querendo abrir essas terras para garimpo, mineração, hidrelétrica. O diabo está no detalhe. Perceba que a Anitta fala mineração. É aqui que tá o pulo do gato. Não passa o vídeo que eu te explico. Marina Hirota, a responsável pelo estudo, é vinculada ao Instituto Serra Pilheira e já recebeu mais de R$1 milhão da instituição para fazer a sua pesquisa. Mas quem é o Instituto Serra Pilheira, você me pergunta? É simplesmente o multimilionário instituto fundado por, rufem os tambores, João Moreira Salles, o bilionário brasileiro que se acha classe média e herdeiro do Itaú. Reparou que esses Moreira Salles estão em tudo quanto é assunto, né? A família de... Eu vou entrar nos Moreira Salles, porque assim... Eita. Mas bom, enfim, metaforicamente, assim, se o nosso projeto um dia der certo, nós vamos ter que entrar nos Moreira Salles. Lá ele. É verdade. Vamos lá. Isso, quer dizer, nós somos classe média alta. O cara é bilionário. E seria esse bilionário? O cara é bilionário. Família de fazendeiro, a família dele sendo de Minas Gerais, família, assim, aristocrática antiga do período colonizatório. Ah, ele tá aqui, né? Período colonial, desculpa. Ele tá aqui, né, exercitando suas culpas, né? Assim, ele não exercita suas culpas na hora, por exemplo, de entregar as cotas das empresas da qual ele é dono pra, sei lá, para as vítimas do machismo, racismo estrutural, né? Aí não é, né? Vamos lá. Apenas um filântropo desinteressado ou será que haveria alguma forma de conflito de interesse nessa história inteira? E se eu te contar que a maior parte da fortuna dos Moreira Salles não vem do banco, que já é bem grande, e sim, de mineração de nióbio. Em 2013, a mineradora valia 13 bilhões de reais, enquanto a participação dos irmãos no banco apenas 7 bilhões. É uma das 10 mineradoras mais lucrativas do mundo, com uma margem de lucro de 37%. E é praticamente um monopólio, sendo responsável por 85% da produção do nióbio mundial. O nióbio, para quem não sabe, é um material muito usado em tecnologia de ponta e na indústria bélica, na indústria de guerra. E o que um monopolista odeia mais que tudo? Concorrência. O que será que poderia existir no subsolo de algumas reservas indígenas brasileiras para deixar o Moreira Salles tão preocupado? Um bolo de nióbio para quem acertar? É sabido que as reservas indígenas Raposa Serra do Sol e Morro dos Seis Lagos são ricas em nióbio no subsolo. Inclusive, Morro dos Seis Lagos suspeita-se que é uma das maiores reservas do mundo. Imagina pra você, né, dono de um monopólio, se um concorrente seu resolve vir e explorar essas riquezas? Acho que você não ia gostar.
Então, para João Moreira Salles, militar sobre a preservação dessas reservas não é simplesmente sobre a preservação da natureza ou pelo meio de vida dos índios, mas lutar para manter o seu próprio privilégio. E a cereja do bolo? Qual foi o veículo de imprensa responsável por publicar o estudo que não foi revisado pelos pares? Piauí, uma chance para vocês adivinharem quem é o fundador da revista Piauí? João Moreira Salles! Incrível. Aí fica um monte de idiota útil como a Anitta e a militância de esquerda defendendo essas pautas na internet, quando muito provavelmente só estão sendo manipulados por um bilionário para manter o seu próprio monopólio. Segue o perfil e compartilha esse vídeo que logo logo tem a parte 2. Esse buraco é muito mais embaixo. É rapidinho. Esse vídeo do Pedro é sensacional, né? Novamente parabenizo o Pedro. Veja só a pesquisa que ele fez. Ele foi atrás da pesquisa, ele foi atrás do instituto, ele foi atrás da grana que financiou, ele foi atrás do dono da revista, ele foi atrás de onde tem nióbio. Porque essa discussão sobre nióbio não é de hoje. Essa discussão sobre minérios raros, sobre minérios utilizados na indústria aeroespacial, indústria bélica, sobre os Moreira Salles terem reservas de nióbio, tá? Isso aqui, essa discussão é bastante antiga aqui no Brasil. Tá? E é natural, tá? Que a gente se depare, toda vez que a gente vai chegar em assuntos importantes no Brasil, que esses assuntos vão convergindo para os interesses tradicionais de uma determinada elite que a gente tem no Brasil. Veja, quem são os Moreira Salles, meus amigos? Os Moreira Salles são, antes de tudo, membros de uma determinada elite colonial. São gente, vamos dizer, antiga aqui em território nacional, gente dona de fazendas, fazendeiros que eles vão mudando de setores, e essa elite que se reproduz entre si, que se conhece e que exerce seu poder no país de maneira patrimonial, essa elite precisa manter um determinado estado de coisas para continuar comandando o Brasil como os comanda. E o Brasil é comandado pelas mesmas pessoas, tá, há muito tempo. Logicamente, quando você fala mesmas pessoas, a gente tem que falar, Renan, que são as mesmas famílias? Às vezes sim, mas são as mesmas categorias de pessoas. Entenderam? Há um misto de famílias tradicionais ligadas a um agro que outrora foi bastante improdutivo, que usaram, vamos dizer, certos privilégios, certas participações políticas para obter crescimento em outros setores, sim. E essas pessoas foram reproduzindo seu modelo em outros setores, sim. E aí eles reproduzem sua forma de ser nesses outros setores. Então, natural que um patrimonialista agrário como o Moreira Salles, na origem deles, da família, ele vai ser um patrimonialista bancário, no Unibanco, no Banco Itaú, e um patrimonialista no campo da mineração. Porque eles serão o que eles são. Está na alma da elite dirigente do Brasil ser isso. E aí você percebe que várias discussões que interferem no seu dia a dia não são sobre o índio, o trans versus não sei o que, o protestante versus o cara da Umbanda, né, o esquerda versus direita. Isso é como se fosse um detalhe que vai te mantendo numa discussão, sendo que você não entra, você não invade o cerne da questão. E o problema no Brasil é que a gente nunca entra no coração do problema. O coração do problema, tá, ele tá preenchido, é como se eu tivesse um blazer aqui, aí tem uma camisa, eu tenho uma camada de pelos, né, bem nojenta, minha pele é derme, epiderme, essas coisas, passo por uma camada de gordura, uma camada muscular, passo pelas costelas e aí eu chego no coração. Ou seja, são muitas camadas que você tem que preencher. E essas camadas a gente pode dar o nome de ideologia, tá, de discurso, tá, propaganda, chamemos do que quisermos, tá? Na prática, para você entender o problema brasileiro, que é um estado muito arcaico e muito patrimonial, e que é uma sociedade arcaica patrimonial e dirigida por uma determinada elite, você precisa entender que essa elite, ela sabe jogar e sabe entender a lógica da contemporaneidade, por exemplo, discussões identitárias, discussões agro versus índios, tá? Como ferramentas de manutenção dos seus próprios privilégios, da sua própria estrutura de poder. Então, quando você olha, né, você vai falar, tá, Renan, mas fala como isso se dá em outros lugares. Entenda uma postura do Centrão. Entenda como o Centrão vota. Entenda como funcionam as oligarquias no Nordeste. Vou pegar um outro tema, que é um tema que já não é o Pedro que está tratando, sou eu que estou tratando. COP30, Pará. Quem é do Pará que está aqui no chat sabe que os Barbalhos são uma família poderosa no Pará já há certo tempo. Os Barbalho fazem a manutenção da sua estrutura de poder no Pará. Os Barbalho, que têm essa determinada estrutura de poder no Pará,
Eles fazem acordos e estão com os governos de acordo com, né, de acordo com as suas necessidades específicas. Os Barbalho receberam uma cópia de presente porque foram leais ao grupo político do Lula. Os Barbalho têm participação no governo Lula. Eles ganham de presente uma cópia. Os Barbalho administram o Pará, tá, com a anuência democrática da população do Pará, porque vota neles na prática, e eles o fazem com uma determinada visão sobre quem são aqueles súditos. O cidadão paraense não é um cidadão. Por mais que o cidadão paraense julgue ser um cidadão. O cidadão paraense é no máximo um súdito, ele é um servo. E ele é tratado como um animal. Então Belém, que é a cidade mais favelizada do Brasil, vai receber uma cópia, porque uma cópia é um prêmio pros Barbalho. É como se a nobreza que administra o grão-pará receba um prêmio lá do Império, né? A gente tem que tratar Brasília, talvez também como uma estrutura imperial. Então, o Império, representado pelo rei, pelo imperador em Brasília, chega pro seu rei vassalo, Barbalho no Pará, oferece aquilo, Barbalho vai andar com certa corte nacional e internacional, o povo, viva nosso rei Barbalho, é isso, e o povo volta pros seus barracos para viver sua vida miserável, ou migrar para outros estados, como está acontecendo, né? A gente sempre falou muito, migrantes da Bahia, migrantes do Ceará, migrantes da Paraíba, migrantes pernambucanos. São Paulo tem todos esses aí. Hoje em dia a nova onda é o migrante paraense. Todo mundo, no sul do Brasil, a quantidade de paraenses, né? Tá lotando, paraenses saindo. Então assim, não tá dando muito certo o reino do Grão-Pará. Por que funciona assim? Por que tem que funcionar assim? Veja, o Brasil é feito dessa determinada ordem e a gente não pode negar que a nossa história é cheia de golpes, né? Se teve o próprio golpe que instituiu a República no Brasil, que derrubou o Império, mas se a gente entender direitinho a própria formação do Império, o Império, ele se dava tendo como base essa manutenção de estruturas oligárquicas regionais que aceitaram a autoridade central no Rio de Janeiro, ali do nosso imperador, do Dom Pedro I, depois do Dom Pedro II, né? Eles aceitam essa estrutura e mantêm, através agora de uma nova estrutura nobiliárquica, né, suas posições locais. Depois isso aí se transforma na república, né, e você mantém esses coronéis, esses líderes locais. E isso está, vamos dizer, óbvio, isso está na história brasileira. Agora, essas elites, elas vão brigando. Então você tem a República do Café com Leite, ela cai, surge Vargas tenta instituir novas oligarquias, e a história brasileira é uma história de substituição e tentativa de montagem de oligarquias que vivem da extração de recursos de um povo sofrido, um povo muito pobre, e de uma tentativa de se adaptar à modernidade que é sempre manca. Basta ver já ainda no século XIX que o Brasil não consegue sair da escravidão cedo. O Brasil, eu acho que é o último país, né, que importa aí a abandonar a escravidão, né? Então é meio doente isso, né? Como a gente se atrasa a se adaptar à modernidade, a direitos, essas coisas. E aí o século XX é uma história de golpes. Então o Brasil toma golpe o tempo todo, várias constituições diferentes. Mesmo assim você não consegue alterar essa estrutura. Tanto que quando a gente tem o golpe de 64, a gente tem os militares assumindo o poder ali, né, derrubam a estrutura montada, assumem o poder, só que efetivamente eles não alteram as estruturas locais de poder. Pelo contrário, eles montam um partido para viver aquele simulacro de democracia. Esse partido era o Arena, e a Arena era uma fusão do universo dos militares com o universo das oligarquias regionais. Então o que era a Arena, a direita na ditadura militar? Ela era, vamos dizer, uma conjunção de oligarquias regionais no Brasil que enfrentavam o MDB, que representava uma estrutura da modernidade, mesclando esquerda, alguns líderes tradicionais e também oligarcas mais modernos locais e tal, numa fusão que depois se dissolveu em vários partidos. Tá? Mas se vocês forem pegar quem eram os filhos do Arena, olha, os filhos do Arena, você vai pegar o PP, você vai pegar o PFL, que depois virou DEM, que agora é a União Brasil, e você vai pegar todos esses partidos, é o partido que a gente chama da velha direita brasileira, que é onde estão os oligarcas brasileiros tradicionais, tá? E essas estruturas que, vamos dizer, poderiam ter sido abaladas, porque a ditadura militar era uma ditadura militar, ou seja, eles faziam, né, eles tinham armas, né? Eles poderiam, de alguma maneira, ter alterado esse aparato de poder, que é o aparato de poder mais baixo, mais corrupto que a gente tem, que é a república, ao mesmo tempo dos Edinaldos, que o Edinaldo é uma expressão disso, que é a República dos Barbalho, que nós estamos falando. Então vocês estão assistindo, eu venho falando sempre do negócio da COP, porque é muito importante a gente digerir o que está acontecendo, né? A COP é isso, é um rei local, um rei vassalo, que é um Barbalho, recebendo um prêmio e tocando aquilo. É o Edinaldo na CBF, é o Barbalho no Pará, e é o Moreira Salles com suas fazendas, com o seu nióbio. Veja só, né? O Edinaldo é aquele homem
né? É aquele aventureiro descrito pelo Sérgio Buarque de Holanda, né? Que ele vai subindo em determinadas estruturas, sempre louco para chegar numa determinada posição de poder e mostrar pro mundo que ele tem poder. O Edinaldo é o aventureiro do Sérgio Buarque de Holanda, que vai criando suas relações patrimoniais. Então, quando o Edinaldo vai e estabelece super salários para os presidentes das federações, então os caras ganham mais de 200 mil reais de salário por mês, ele tá comprando os caras para ele se manter nessa posição. A posição é um fim em si mesmo. Alguém aqui acha que o Edinaldo tem um grande plano de modernizar a CBF ou de tornar o futebol brasileiro minimamente competitivo? Não, os clubes brasileiros estão quebrando, a gente acompanha isso. A seleção brasileira hoje é uma piada. E a CBF, mais do que nunca, está pagando bem os seus diretores. Então, lógico que é esquisito, soa maluco, mas por quê? Porque o que interessa pra um cara como o Edinaldo é o poder pelo poder. É se tornar ele um nobre. E o nobre exerce, né, um nobre ruim, ele exerce o poder pelo poder. Ele precisa lá porque precisa ocupar uma posição de topo numa determinada hierarquia social. Os Moreira Salles, com muito mais sofisticação, com muito mais inteligência, com muito mais tradição, fazem isso também. Então, veja, o Edinaldo é um aventureiro da contemporaneidade, né, no sentido de que ele está se realizando agora com estratégias muito antigas, muito brasileiras. E os Moreira Salles? Ora, se eu for, né, traçar a árvore genealógica deles, eu vou chegar em coisa muito antiga, certo? Então, a árvore genealógica do ponto de vista de alguém com posições de poder, tá? Eu quero dizer, eles governam o Brasil há muito tempo. Então os Moreira Salles, eles exercem esse tipo de poder e esse tipo de tradição há mais tempo, com mais sofisticação, eles se estabelecem como elite. Mas um sonho de um Edinaldo é se tornar isso. O sonho de um Edinaldo é se tornar isso. E esses sonhos não tem nada a ver com o sonho burguês de ser rico, morar na cidade, ser visto. Porque é um sonho de ser nobre, é um sonho tosco de ser um certo tipo de aristocrata. Que é o aristocrata patrimonial brasileiro, que exerce o poder pelo poder e quer manter sua estrutura específica. Veja como eu olho pro Edinaldo, eu olho pro Moreira Salles e eu olho pro Barbalho e eu vejo coisas muito similares. Vocês estão entendendo? Por favor, vocês estão entendendo? Tá chato, tá legal? Eu sei que a live tá meio flop em termos de views, né? Mas é importante a gente entender isso. Porque parece que a pergunta que fica é: o Brasil está se alterando e melhorando? Ou o Brasil ele está apenas sendo a mesma coisa? Me parece que o Brasil continua sendo a mesma coisa. E tudo de novo que surge no Brasil é para ser apenas mais do mesmo.